Bom dia, fantasmas, sobreviventes, assombrações, almas penadas e zumbis, mortos-vivos. Hoje eu vou fazer um vídeo sobre caracóis, sobre caramujos africanos, os Acacia fúlica. E eu estou acompanhada. Se mostre, Leonor. Oi, tudo bem? Oi, tá bravo? Você tá bravo? Tá bom. Vamos lá. Os caracóis que eu crio são da espécie Acacia fúlica, o caracol gigante africano, que é o caracol que é praga aqui no Brasil, porque ele é um animal exótico e ele acaba atingindo outras espécies, ele acaba atingindo outras espécies locais de caramujos, causando... Ele tem uma superpopulação porque eles se reproduzem muito rápido e as populações ecossistêmicas brasileiras não conseguem se adaptar tão rápido assim. Então se classifica como uma espécie invasora. Então tem vários programas de governo para eutanasiar esses animais e pesquisas para controlar o controle populacional dos caracóis. Enfim, eles são da ordem Gastrópode porque eles caminham sobre o sistema gástrico. Então, Gastrópode, gastro, pés. Gastrópode. Então, Eleonor tá aqui. E você tá bravo comigo. Enfim, Eleonor... Eu ia falar de Eleonor. Enfim, a primeira pergunta que me fazem é se os caracóis, os caramujos, eles transmitem doenças. E o que eu respondo é sim, porque todo animal transmite doença. Seres humanos transmitem doenças. Mas o caso dos caramujos é uma questão especial, porque eles vivem em corpos d'água. Os caramujos são típicos de corpos d'água. Aqui no Brasil, eles ficam em lugares úmidos e eles transmitem meningite exofílica, porque eles ficam em regiões de corpos de água, onde ficam as larvas parasitárias da esquistomose ou da meningite eosinofílica. E também eles transmitem algumas outras doenças bacterianas. Só que aí vai no modo de você adquirir o seu caracol. Não recomendo você tirar o caracol da natureza e colocar em um terrário novo, porque é risco para você e provavelmente o bichinho vai morrer. E você está tirando o bichinho do meio natural. Eu vou explicar agora de onde adquirir um caracol, um caramujo. Na esquistomose, o caracol não é o principal vetor, o caramujo não é o principal vetor da doença, mas ele é o hospedeiro. As larvas têm todo um ciclo, se você já viu na escola, tem todo um ciclo. Elas se maturam dentro do bichinho, são lançadas na água ou em contato com a pele. Por isso que quando eu adquiri o meu caramujo, eu adquiri os meus caramujos, na verdade, porque eu adquiri vários, eu tinha que pegar a luva, porque o contato com a pele fazia com que eu pudesse pegar alguma coisa dele. Mas hoje ele está isolado completamente. Faz muito tempo que eu tenho os meus caramujos. Na verdade, agora eu só tenho um, porque eu doei os outros e um morreu. Então, faz muito tempo. Então, ele não tem mais contato com o parasita. Logo, ele não transmite mais a doença. Os meus caramujos, eu adquiri caramujos, um adulto e vários pequenininhos, porque eles se reproduzem muito rápido e eles crescem em 6 meses, eles atingem um tamanho bom. E o meu caramujo agora é o Turbo, mas eu tinha o Gary. O Gary acabou morrendo porque eu tive um descuidado com os vermes no terrário. Porque você coloca comidas mortas no terrário, só que acabaram que vermes se acumularam no terrário e acabaram comendo ele. Então, eu tenho o Turbo e eu tinha outros caramujos pequenininhos que eu acabei doando para amigos. O modo de adquirir é complicado. Como eu já falei, não recomendo você pegar um caramujo na rua ou
no meio ambiente, porque existe complicações de você pegar a doença, do caramujo morrer e você tirar um animal do meio natural, e tem também a possibilidade de você não pegar um caramujo que seja a catina fúlica, e sim um caramujo endêmico do Brasil. Os meus caramujos eu adquiri na UFRN. Quando a gente estava tendo aula de metazoa sobre moluscos, a gente começou a falar sobre gastrópodes, e a professora Rosângela, te amo, Rosângela, também te amo, ela trouxe uns caramujos. Aí eu fiquei apaixonada e pedi um. Como eles se reproduzem rápido, as pessoas acabam dando eles. Mas existem outros modos de adquirir, como... Você fez cocô. Cagão. Existem outros modos, tipo, os lugares que vendem normalmente para escargot, eles normalmente têm um controle sistêmico das doenças dos seus bichinhos, justamente para eles não transmitirem para as pessoas. E você pode pegar um caramujo nesses locais, até porque é uma espécie exótica que não tem nenhuma legislação que proíbe que você pegue. Agora eu vou mudar de assunto. Sobre a adquirição, não sei se essa palavra existe. Sobre adquirir esses bichos no pet shop, tome cuidado, porque normalmente não é uma caixinha fúrica. Opa, não caia. Não é uma caixinha fúrica que eles vendem, e sim as ampulares ou gastrópodes mais aquáticos, de água doce ou de água salgada. Então, você pode fazer a criação desses bichinhos também. Só que o vídeo de hoje é focado na criação do acatina fúlica. Então, eu vou falar um pouco sobre os cuidados com esses bichinhos. Olha, pessoal, esse é o turbo. Caramujos não são bichos muito ativos, eles ficam ativos de noite, principalmente o acatina fúlica. E eles não são bichos de brincar, são bichos mais de terrário, que você fica observando eles no terrário, você fica vendo como eles comem, como eles fazem as coisas. Eles são bichos muito lentos e ele tá bebendo água na minha mão. Eu recomendo toda vez que você pegar eles na mão, deixar a mão úmida e com água mineral, porque a água da torneira às vezes tem cloro e faz mal para a pelezinha deles, porque eles têm uma pele muito sensível, são gastrópodes. Então, eu recomendo que sempre deixem a mão úmida. Agora vamos falar sobre o habitat, alguns dos cuidados que você tem que ter com esse bichinho. Primeiro, eu vou falar sobre a diferença de caracóis e caramujos e gastrópodes aquáticos, mas depois eu me atenho a isso. Eu vou falar primeiro sobre o habitat. Você pode proporcionar um terrário com substratos mais adubados ou com fibra de coco. A preferência é que o substrato seja úmido. Olá! E quando você for adquirir o bichinho, eu recomendo que você pegue com luva, porque você não vai saber se o bichinho tá com a doença, mas depois de um tempo isolado, ele não vai ter contato com os parasitas, então você pode pegar com a mão ou algo assim. O habitat você pode fazer com plantas já colocadas nele. Só que o caramujo, eles comem demais. Eles comem muita coisa. Só que eles comem coisas moles, batata cozida, alface. Alface é uma coisa essencial na alimentação deles. Eles têm que comer sempre. Couve também. Folhas úmidas e moles. Também precisam de banana. E no terrário deles, eles precisam de um reforço de cálcio, que pode ser ou casca de... ou casca de pó de ovo, ou outras coisas que tem cálcio. Enfim, tem aquelas pedrinhas de cálcio, até pra calopsita, como é o nome? Gastar o bico. Enfim. Ai, câmera. Só eu não tenho apoio pra câmera, essas coisas acontecem. Isolar turbo. Esse é o turbo. Quando eu ganhei o Gary, que já era um caramujo adulto, e eu ganhei outros pequenininhos.
Só que esses pequenininhos eu fui dando para amigos. E depois, Turbo estava grávida e colocou ovos, então eu fiquei com mais caramujos. Aí eu tive que doar para outras pessoas. Eu vou colocar aqui exemplos de imagens de terrários, porque eu não vou mostrar meu terrário, porque eu ainda estou estruturando ele. Eu ainda vou alterar ele em algumas coisas. Eu recomendo fazer enriquecimento ambiental com algumas pedras, com um pote de água raso, porque se você tiver um caramujo pequeno, ele pode se afogar. Sim, ele se afoga. Você pode fazer um terrário com um aquário ou com uma caixa organizadora. É bom que você faça um enriquecimento ambiental e cubra com um tecido para que os animais não possam entrar. É bom que você mantenha a higiene do seu terrário. Como eu já falei, o meu caramujo Gary, ele morreu sendo comido por larvas. Então, quando você quando você coloca comida, eles comem bem devagarzinho, menos alface, eles comem muito rápido alface. Mas se for uma banana, se for um tomate, se for uma batata cozida ou qualquer outra coisa mole, eles demoram a comer, então tem a probabilidade de criar larvas. Hoje não tem mais porque eu vedei com um tipo de tecido que não dá para os bichinhos colocarem ovos lá. Mas antigamente era uma tampa com furinhos, num terrário de plástico. E dá para fazer num terrário de plástico naquelas tapaués gigantes. Mas eu recomendo que seja num de vidro. Eles vão fazer cocô no vidro? Vão, eles fazem sempre. Eles vivem fazendo cocô. Mas acontece. A higiene também acontece. A higiene também é necessária para você ficar livre de fungos, porque às vezes o substrato cria fungos com as fezes deles, com as comidas que você coloca, e você tem que trocar água sempre. Você não gosta de beber água velha, né? Então tem que colocar água nova. Eu acho que já falei, mas é necessário evitar o manuseio excessivo. Esses bichinhos têm a pele sensível, então eles são bastante assustados. Quando eles estão assustados, eles fazem um barulhinho como se fosse uma gosminha que eles soltam. Eles soltam uma gosminha e fazem um barulhinho. Eles gostam de ficar nessa água ralinha e eles, eles são sensíveis. Desculpa, eu acho eles muito fofos. Evite também o contato deles com outros animais. Mesmo que o bicho já esteja isolado bastante tempo, com parasitas e tal, evite contatos diretos. Por exemplo, eu tô com a minha calopsita aqui, mas ela tá afastada do meu caramujo. Enfim. Para alimentação, eu recomendo folhas verdes. Eles gostam de comer raízes também, mas tudo tem que estar meio molinho. Frutas frescas, cálcio oferecido em pedras de cálcio ou cascas de ovo. E evitar alimentos ultraprocessados e muito duros, porque eles não vão comer. E também tem que lavar os vegetais sempre. E não com coisa, tipo, produtos de limpeza. Tem que ser lavados com água. Eu esqueci de dizer a diferença entre caramujos e caracóis. É uma diferença arbitrária, só se baseia no comportamental. Meu Deus, tenho uma dicção maravilhosa. Ele se baseia no comportamento do bicho. Os caracóis têm um hábito mais terrestre e são facilmente encontrados em ambientes úmidos, e os caramujos vivem em corpos d'água, e eles são mais achados debaixo d'água. E os caracóis, eles têm uma concha mais aspiralada, e os caramujos, eles às vezes tem gastrópodes aquáticos, e eles às vezes são referidos como espécies com conchas alongadas, mas também são espiraladas. Então é uma diferença meio arbitrária. Sobre esse caramujo ser uma praga no Brasil, é porque ele foi trazido para a produção de escargot, comida escargot. Só que eles se reproduzem muito rápido e os bichinhos foram descartados da natureza. E como eles têm uma alta habilidade com o ambiente, eles acabam sendo concorrentes para as espécies endêmicas e eles acabam ganhando na concorrência. Então eles ficam em superpopulações, principalmente quando está chovendo por aqui, perto de mangue, é cheio desses caramujos.
O que eu recomendo você fazer se você não quer cuidar como de estimação, isolado do meio ambiente, ou, tipo, você não quer entregar para uma instituição universitária. Eu recomendo que você ofereça aos pássaros carnívoros. Tem pássaros comedores de caracol e tem pássaros carniceiros, aves de rapina, que comem esses bichinhos. Então você está ajudando algum bichinho. Eu tenho uma coleção de conchas de caramujos, porque um amigo meu teve uma infestação de caramujos, então ele me deu as conchas. Então, o Brasil tem vários programas de manutenção da espécie desse caramujo para controle populacional, porque ele é um invasor e, infelizmente, temos que lidar com animais invasores, tanto animais invasores, peixes, plantas, raízes, corais. Criaturas invasoras são um grande problema. Não fica bravo. Então, diz tchau, tchau, tchau. Obrigado. Deixa o like, compartilha se quiser e comenta se quiser.